Felipe, em 2014, uma ação do candidato derrotado do PSDB insuflou ali militância, enfim, deu tudo que deu ali depois, 2015, 2016, 2017. Você vê algum paralelo dessa ação do PL hoje com a ação que o PSDB protocolou em 2014? Eu digo na perspectiva temporal do que aconteceu depois, na sequência, de estimular a rua, de estimular a oposição, de desestabilizar, no caso, a presidente eleita Dilma Rousseff. Você vê algum paralelo entre 2014 e 2022, projetando aí os próximos anos? Olha, cara, comparações sempre podem ser feitas. Agora, o grau, a intensidade e tudo que aconteceu ao longo desses 8 anos que separam os dois casos, realmente precisam ser considerados. O PSDB foi pressionado ali nas redes sociais, inclusive já naquela época, a pedir uma auditoria. O PT estava indo para o seu 4º mandato. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral era o Dias Toffoli, que era um quadro que passou pelo governo Lula, pela Advocacia Geral da União, pela Casa Civil do José Dirceu, chegou ao Supremo Tribunal Federal por indicação do Lula. Então havia muita suspeita em relação à sua conduta, muito tempo de permanência daquele mesmo grupo político no poder, e naquela época, na minha avaliação, havia muita arrogância por parte de ministros dos tribunais superiores em relação a qualquer cobrança para que fosse mais explicado o funcionamento das urnas. E isso veio acontecer nos anos seguintes, ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro foi eleito, em 2018. Então, as pessoas às vezes esquecem esse pequeno detalhe. Ele foi eleito, inclusive, com uma retórica antissistema, que ele não demonstrou na prática. As suas ações são bastante diferentes, embora ainda haja uma militância que acredite que Jair Bolsonaro é antissistema, etc. Ele ataca o STF por um lado, enquanto está lá conversando, tomando cafezinho, dando abraço na pizza do sábado à noite do outro e conseguindo ali o foro privilegiado retroativo para o seu filho Flávio Bolsonaro. Mas isso eles não contam na bolha de WhatsApp. Então, Jair Bolsonaro foi eleito por esse sistema eletrônico. Então, isso já foi uma demonstração de que não havia uma grande conspiração para impedir, senão ela teria sido feita, praticada naquele momento. E os ministros que vieram a ocupar a presidência do TSE depois, eles foram tornando toda essa questão mais transparente, se colocando para jogo no sentido de rebater os questionamentos, foram ao Congresso Nacional, deram um monte de explicações, o tribunal mesmo no seu site deu um monte de novas explicações, houve abertura para diálogo. Então, assim, são situações bastante diferentes. Naquela época, o relatório da auditoria lá do PSDB foi pedido, solicitado, veio o resultado, o PSDB pronto, botou o rabinho entre as pernas e aceitou a derrota. Agora, eles continuam mobilizando e fabricando espuma para gerar esse tipo de ato pela rua que a gente está vendo hoje. E aí, Raquel, combustível político para o bolsonarismo? Uma ação como essa? Combustível político sim, Caio, porque você insufla a rua, você mantém as pessoas mobilizadas. No momento que você mantém as pessoas mobilizadas, você de alguma forma blinda o presidente Jair Bolsonaro, porque o sistema sente que não dá para ir tanto atrás dele, ou pelo menos essa é a expectativa dele. Agora, para ser muito franca com você, é uma imensa perda de tempo. Tudo isso que a gente está discutindo, assim, tecnicamente o pedido não faz nenhum sentido, porque a gente está usando essas urnas há muito tempo, então você tem que questionar o segundo turno da eleição, o primeiro turno da eleição, as outras eleições posteriores. Essa história de que o log tem que ter uma identificação, não tem, a urna já tem identificação, então você não faz o menor sentido técnico. O advogado Tarcísio Vieira, que é o ministro do TSE, não assina esse negócio. O Valdemar da Costa Neto vai, não vai, diz que não é a posição do partido, vai ter que responder, porque o Moraes perguntou para ele, então inclua aqui os seus deputados e senadores eleitos no seu pedido, e você fica aí fazendo essa enorme confusão para mobilizar a base do Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro está com uma ideia fixa nisso, né? Ele se isolou, ele não trabalha mais e fica movimentando os seus ali internamente, ele não fala publicamente, mas a gente tem as apurações de que ele fica
cobrando as pessoas e movimentando em torno disso. Enquanto isso, o país fica perdendo tempo. A gente está perdendo tempo discutindo isso daí. O jogo já mudou, o jogo já virou. A gente já tem um governo eleito, a gente já está discutindo proposta de emenda constitucional que pode ser um problema para o país lá na frente. Assim, vamos virar a página e vamos caminhar? Assim, que perda de tempo. Professor, desculpa, que o Wesley aqui falou na minha orelha aqui. Ô, professor, quando eu soube que o senhor viria, eu tinha uma pergunta para te fazer, que eu queria te fazer faz muito tempo, o senhor na condição aí de um dos principais cientistas políticos do país. Como que o senhor projeta o Bolsonaro nos próximos 4 anos? Uma ação como essa de hoje, ela se insere dentro de uma estratégia de manter o Bolsonaro, manter o bolsonarismo, mantê-lo como uma tentativa de liderar a oposição? O senhor acha que ele tem chance em 26 de voltar? Como que o senhor vê esse movimento? Né? Porque a direita tradicional, basicamente, está com o Lula, aderiu. A direita, vamos dizer, o que a gente se convencionou chamar de campo democrático. Centrão. Sim. Direita adesista, pragmática, sim. fisiológica. O que o senhor projeta para o Bolsonaro? Olha, acho que vai depender muito, inclusive, do próprio Bolsonaro, né? A tomar pelo que foram esses 20 dias pós-eleição, a gente pode ter alguma dúvida da capacidade que tem o Bolsonaro de, durante os próximos 4 anos, ser capaz de liderar alguma coisa. Eu estou pensando no Aécio de 2014, que saiu daquela eleição tendo perdido por uma margem apertadíssima, parecia que ia ser o grande líder da oposição. O primeiro discurso dele no Senado, logo em seguida, foi xoxo. Sim. Foi xoxo. Depois teve uma performance fraca. E aí, no fim das contas, para piorar tudo, teve o escândalo da JBS, que aí sepultou de vez o Aécio. Ou seja, às vezes aquela liderança da qual muito se espera e que até teria motivos para ele, ele sai dessa eleição com metade do eleitorado. Isso é um grande trunfo. Sai com uma base na rua, com capacidade de mobilização. Não é gente que está em casa no sofá, é gente que está indo para a rua se mobilizar por ele. Ou seja, ele tem um imenso potencial aí de mobilização. Agora, precisa ver se ele, como liderança, consegue desempenhar esse papel. E eu fico na dúvida se ele pessoalmente é capaz de fazer isso. Se ele for capaz de fazer isso, ou for substituído, digamos, por um dos filhos, alguém que ocupe esse espaço, eu acho que você tem chance de ter uma liderança de extrema-direita capaz de conduzir a política brasileira numa oposição radicalizada até 2026. Acho que isso é perfeitamente possível. Agora, vai depender disso. A gente, às vezes, esquece que o papel das lideranças, o perfil delas, a personalidade dessas lideranças é fundamental para certos aspectos do jogo político. Se não fosse assim, a gente falava agora há pouco da Dilma, não teria dado os tropeços que deu, alguém que não tinha capacidade de relacionar com o Congresso, de estabelecer conversas, de conseguir negociar politicamente. Não tinha perfil, era um misto de burocrata com militante. Não dava para se entender. E o Bolsonaro é essa figura que parece que na hora que o bicho aperta, ele afrouxa, ele refuga. Então eu não sei se ele vai ter condições de desempenhar esse papel. Acho que vai depender muito mais dele do que dessa, vamos dizer, capacidade instalada do ponto de vista organizacional, partidário, ideológico que a gente tem no país. Isso ele não gosta, né? Isso ele joga bem no caos, né? Na canelada, no jogo ali. Mas isso pode ser bom para ele. A questão é, ele consegue jogar? Ele está em condições físicas, psicológicas de jogar? Depende muito também do sucesso ou insucesso do governo Lula. Claro. Acho que esse é um fator claro. Sem dúvida. E depende muito da relação dele com o Valdemar, porque eles têm praticamente o maior partido do Brasil hoje, com capilaridade. Depende muito da eleição de 24, dele virar, ou se ele quiser virar um cabo eleitoral. Acho que tem alguns fatores aí para se verificar.